Professor Deusvaldo Júnior na área, professor do curso Matemática. Quer uma boa preparação para o teu vestibular? Está se preparando para o Enem? Venha para o Matemática, sala 510, edifício Eurobusiness, falar com a tia Ronaira. Beleza? E vamos aqui a mais uma aula hoje, tratando de um assunto muito legal, mas um assunto que deixa os alunos muito temerosos. Deixa até mesmo os professores um pouco com receio de trabalhar, devido à infinidade de conteúdos que existem para trabalhar ele. Estamos aqui com o nosso cafezinho. A infinidade de problemas que existem para resolver. E tem problemas que você não vai usar uma fórmula determinada de análise combinatória, você vai usar fórmulas de outros conteúdos. Mas é um assunto gostoso, e é um assunto bom, e é um assunto muito cobrado no vestibular. Então, vem comigo e vamos assistir a análise combinatória. Bem, hoje nós vamos à aula 1 de análise combinatória. Esse coisa tem um módulo, são 10 módulos, são 10 aulas que nós vamos trabalhar esse conteúdo todo de análise combinatória. E nessa primeira aula, nesse primeiro módulo, nós vamos trabalhar a introdução de análise combinatória. A introdução de análise combinatória se dá com dois conteúdos básicos. O princípio fundamental da contagem e o uso de dois conectivos que vem lá da parte de raciocínio lógico. O conectivo I e o conectivo OU. Uso de dois conectivos. Quais são eles? O I e o OU. O I é um conectivo multiplicativo, o OU aditivo. Mas deles a gente vai falar daqui a pouco. Primeiro falamos do PFC, Princípio Fundamental da Contagem. O que é que diz isso? Princípio Fundamental da Contagem. De que é que ele vai tratar esse princípio fundamental da contagem? Bem, o princípio fundamental da contagem, ele diz o seguinte: se um determinado evento ou uma determinada escolha que você vai fazer é composto por partes independentes, o total de possibilidades é o produto das partes. Isso de maneira bem simples. Quer dizer o quê? Se eu tenho um evento, que é composto por uma parte P1, P2, P3, Pn, e elas são independentes uma da outra, e o total de possibilidades é o produto disso, P1 vezes P2, vezes P3, vezes P4, vezes Pn. Ok? Um exemplo bem prático, vamos pegar um exemplo bem simples de como eu posso dispor 6 pessoas em uma fila. A primeira pessoa vai ser quem? Eu tenho quantas opções para botar a primeira pessoa da fila? Tenho 6 opções. Para botar a segunda, e a terceira, e a quarta, e a quinta, e a sexta, assim por diante. Então, esse princípio fundamental da contagem, ele trata disso, de ser um princípio de multiplicação, um princípio multiplicativo. Vejamos alguns exemplos. Para você que está nos acompanhando, aí, pegue a lista 1, a nossa lista 1, certo? A lista de exercícios que tem princípio fundamental da contagem e OU, é a lista da aula 1. E lá tem a primeira questão, diz o seguinte, na nossa primeira questão ele trata do seguinte: de quantas maneiras podemos dispor de 6 pessoas
6 pessoas em uma fila. Em uma fila. Aí eu tenho o primeiro lugar da fila. Eu tenho o segundo lugar da fila. Eu tenho o terceiro lugar da fila. Eu tenho o quarto lugar da fila. Eu tenho aqui o quinto lugar da fila. E eu tenho o sexto lugar da fila. O sexto lugar da fila. Então eu tenho 6 posições. São 6 pessoas, 6 posições. Ora, eu vou escolher a primeira pessoa que vai entrar na minha fila. Eu tenho quantas pessoas que podem ocupar esse primeiro lugar? Ora, eu tenho 6 pessoas. Depois eu vou escolher o segundo lugar. Depende de quem está no primeiro? Segundo, não. Eu tenho 5 pessoas agora, a primeira já está lá. Então eu tenho 5 pessoas. Para o terceiro lugar, 4 pessoas, 3 pessoas, 2 pessoas e uma pessoa que vai ocupar o último lugar. Então eu tenho esse produto. Por que um produto? Porque são termos independentes. Um não depende do outro. Então o total aqui seria o quê? 720. Observe que isso é um produto de termos consecutivos. Isso na matemática nós chamamos de fatorial. 6 fatorial. Esse símbolozinho representa fatorial. Fatorial. E o que é o fatorial? Fatorial é o produto de números inteiros positivos consecutivos até o 1. Vem do número até 1, vem caindo. Então o produto de n fatorial seria o quê? N vezes. Aí o n menos 1 vai descendo uma unidade, 2 unidades, até chegar no 1. Até chegar no 1. Lembrando do fatorial que é importante você lembrar que é convencionado que o fatorial de 0 é 1 e o fatorial de 1 é 1. Isso é uma convenção matemática. Não esqueça disso. Muitas vezes a gente esquece, passa desapercebido. Fatorial de 0 é 1. Fatorial de 1 é 1. É uma convenção matemática. Mas deixando o fatorial de lado, esse assunto para uma próxima aula, vamos continuar aqui os nossos exemplos. Agora vamos ver a questão 2. Questão 2 também trabalhando com o princípio fundamental da contagem. Para revisar mais um pouco o princípio fundamental da contagem. Então, ele diz o seguinte na questão 2. Quantos são os anagramas da palavra caderno? Quantos são os anagramas da palavra caderno? Questão 2. Quantos são os anagramas da palavra caderno? Caderno, ok? Bem, observe que a palavra caderno, anagrama, primeiro, o que é o anagrama? Anagrama são palavras em que eu utilizo os símbolos, que são as letras, em qualquer ordem, podendo ter ou não sentido. Ela pode ter ou não sentido. Por exemplo, caderno é um anagrama, mas se eu trocar o A com E, ficar cedarno, é um anagrama. Se eu trocar o D e o E, ficar cedearno, é outro anagrama. Então, o anagrama basta eu dispor as letras em posições. Ora, quantas letras eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, para ocupar a minha primeira posição, eu tenho 7 opções. Para ocupar a segunda posição, 6. A terceira posição, 5. A quarta posição, 4. A quinta posição, 3. A sexta, 2. E a sétima, 1. Isso daqui, em linguagem fatorial, como a gente falou antes, seria o quê? Seria 7 fatorial. Ora, mais 7 fatorial, esse produto dá o quê? 5.040. Então a resposta seria 5.040 anagramas. Isso falando de princípio fundamental da contagem. Mas como eu disse, hoje a gente vai tratar também de uma outra coisa que é os conectivos. Quando eu usar os conectivos? Bem, vejamos aqui. I e O. I e O. Bem, o conectivo I, o conectivo O, são usados quando eu trabalho com multiplicação ou soma.
O conectivo e conectivo multiplicativo. Conectivo ou conectivo aditivo. Eles são usados para expressar operações. Operação de multiplicação e operação de adição. Certo? Então, quando na questão de análise combinatória, de combinação, você tiver na frase implícito, não precisa estar explícito. Muitas vezes, na maioria das vezes, 90% das vezes, a questão não traz explícito o uso do i ou o uso do ou, mas ele fica implícito na frase. E aí você vai usar adição e multiplicação. Vejamos a seguinte questão, para ver se usa implícito. Vejamos a seguinte questão. Sendo as cidades X, R, S e Y, questão 3 da nossa lista. Sendo as cidades X, S, R, Y. Sendo essas cidades aí, o número de caminhos. Observe, vou botar aqui simplificado a figura. Eu vou simplificar aqui, porque você está acompanhando com a lista, então na lista está tudo bonitinho. Então eu vou simplificar. Ele dá a seguinte figura. Ele dá a cidade X aqui. Aí ele tem 3 caminhos que saem de X e vão até a cidade S, que está aqui. Depois ele tem a cidade R, que está aqui, quer dizer. Depois ele pega 3 caminhos de X, 3 caminhos também, e vai até a cidade S. Olha que a ida dele por aqui e por aqui, um não depende do outro, são independentes. Depois da cidade R para a cidade Y, ele tem 3 caminhos também. De R para Y, ele tem 3 caminhos a seguir. E de S para Y, ele tem apenas 2 caminhos a seguir. 2 caminhos. Observe isso. Então, ele quer sair, o que é que ele quer na questão? Ele quer sair de X e chegar em Y. Ele quer sair daqui, chegar aqui. Mas ele não tem um caminho direto para Y. Não tem como ele sair de X e chegar direto em Y. Então ele vai ter que ajeitar com o que ele tem. Bem, aí vem a questão de estar implícito. Para ele ir de X para Y, ele pode ir por R, passando pela cidade R, ou passando pela cidade S, não é isso? Então aqui já tem o ou. Ele pode ir de X, ele pode ir X, R, Y ou X, S, Y. Olha o ou bem aqui. Mas na questão não tem o ou. Mas ele está implícito. É um lado ou outro. Ele vai por um caminho ou pelo outro. Para ir para R, ele tem 3 caminhos. De R para Y, ele tem 3. Então, A, R, R, Y. Então, vai de A para R e de R para Y. Olha o I aparecendo. Ele saiu de A para R e de R para Y. Ou ele saiu de A para S e de S para Y. Olha aí. Apareceram os 2 conectivos, o I e o ou. Significa que, no primeiro momento, eu vou trabalhar com multiplicação. Em um segundo momento, eu vou trabalhar com adição. Então, tem os 2 casos aí. Essa questão é muito interessante, que ela traz os 2 conectivos. Então, vamos lá. Para ir de X para R, ele tem quantas opções? 3. I, multiplica, I. De R para Y, ele tem quantas opções? 3. 3 vezes 3, 9. Para ir de X para S, ele tem quantas opções? 3. Para ir de S para Y, ele tem quantas opções? 2. 2 vezes 3, 6. Ora, ele vai por um caminho ou pelo outro. Um ou outro. Então eu somo. 6 mais 9, 15. O total de caminhos que ele tem, de maneiras que ele tem para chegar na cidade Y, são 15 caminhos. 15 caminhos. Ficou bem clara essa ideia do I e do ou, né? O I multiplica, o ou soma. Beleza?
Continuando os nossos exemplos, você vem aí para um exemplo muito interessante, que é o exemplo que mexe com as funções. Ele diz o seguinte: o conjunto A possui 4 elementos, o conjunto B possui 7 elementos. Quantas funções de A em B podemos obter com os elementos do conjunto A e do conjunto B? Gente, veja bem, o conjunto A tem quantos elementos? 4. O conjunto B tem quantos elementos? 7. Então, o que é que eu tenho aqui? Um conjunto A que tem 4 elementos. Tem o elemento 1, o elemento 2, o elemento 3 e o elemento 4. Um conjunto B que tem 7 elementos. Tem B1, B2, B3, B4, B5, B6 e B7. Você que está estudando para o vestibular, lembra de função. O que é uma função? Uma função é toda relação de A em B, de B em A, qualquer jeito, de A em B, onde cada elemento de A tem um único correspondente em B. E não pode sobrar nenhum elemento do conjunto A. Então, repetindo, função é toda relação de A em B, ou seja, sai do A e vai para o B, onde cada elemento de A se corresponde com um único elemento de B e não sobra elemento no conjunto A. Galerinha, isso quer dizer que o meu primeiro elemento de A, ele tem quantas opções de escolha? Ele vai escolher 7. O meu segundo elemento tem quantas opções? 7 também. O meu terceiro elemento, 7. E o meu quarto elemento, 7. Então, o A1, ele tem quantas opções de escolha? 7. O A2, ele tem quantas opções de escolha no B? 7. O A3 tem quantas opções de escolha no B? 7. O A4 tem quantas opções de escolha no B? 7. Eu vou escolher elemento para o A1, I para o A2, I para o A3, I para o A4. I, não é ou, não tem a opção de escolher ou não. Eu vou escolher um, outro. Então aqui 7 elevado a 4. 7 elevado a 4, certo? É o valor da nossa função. Aí vem logo abaixo a letra B. Isso é a letra A. Aí a letra B ele pergunta: quantas funções injetoras de A em B eu tenho? Aí já muda a história. Aí você vai lembrar do princípio fundamental da contagem. Eu quero agora funções injetoras. Vamos relembrar quais são os tipos de funções. Nós temos funções quanto à sobrejetividade. Temos as funções injetora, bijetora, sobrejetora. O que é a injetora? É aquela em que cada elemento de B só tem um único correspondente em A. Injetora, cada elemento de B só pode ter um em A. Então eu tenho aqui o elemento A1, A2, A3, A4. E eu tenho aqui no B, B1, B2, B3, B4. Aumentar um pouquinho aqui esse gráfico. B5, B6 e B7. O elemento A1, ele tem quantas opções de escolher? Ele tem 7. Aí ele escolheu o B1. O B1 pode ser escolhido de novo? Não. Porque cada um só pode ter um correspondente no conjunto A. Então ele tem 7. O elemento A2, escolheu quem? O B2. B2 pode ser escolhido de novo? Não. Então tem 6 opções. O A3 tem 5 opções. O A4 tem 4 opções. Certo? Então cada elemento desse só tem aquela opção. Não pode escolher o que o outro já escolheu. Aqui ele podia. Aqui não pode, porque são injetoras. Então, 20, 120 vezes 7. 7 vezes 6, 42 vezes 20, dá 840. 840. Então tem 840 funções que podem ser escolhidas aqui. Ok? Vamos para mais uma questão dessa nossa lista. Certo? Vamos para mais uma questão de número 5, quer dizer. Sabemos que as placas dos antigos carros possuíam 3 letras e 4 algarismos. Dessa forma, quantas placas podemos construir usando 26 letras do nosso alfabeto e os algarismos de 0 a 9, sendo algarismos e letras distintos? Opa, aí vem uma restrição. Cuidado com questões restritivas.
Cuidado com questões restritivas. Vamos tomar um cafezinho aqui. Um abraço à galera do Instituto Educacional São José, a galera do ISA, a galera do Colégio Santa Maria Gorete, do Candário Santa Maria Gorete. Um abraço ao meu amigo Fabiano. Vamos lá, galerinha. Aqui vamos ver como eu vou fazer essa questão de placas. É uma questão, como eu falei, que tem uma restrição. As letras e os algarismos devem ser distintos. Então isso é uma restrição. Então eu vou usar 3 letras, 4 algarismos. As letras eu tenho 26, então pode ser 26, aí 25, 24. Por quê? Porque são distintas. Distinto significa que aqui eu botei aqui, eu não posso mais repetir ela aqui. Aqui eu botei aqui, eu não posso repetir aqui nem aqui. Vezes, aí eu vou usar 4 algarismos. De 0 a 9 eu tenho 10 algarismos. 10, 9, 8, 7. Que também são distintos. Então eu vou fazer essa multiplicação aqui, na questão 5. 26 vezes 25, vezes 24, vezes 10, vezes 9, certo? Vezes 9, até chegar no número. Então, é isso aqui. Basta fazer esse produto aqui e vocês sabem fazer muito bem. Ok? Então, isso daí são as placas de automóveis. A outra pergunta vem seguinte. Se essas placas não fossem distintas, é a questão de número 6. Questão de 5, ele fala das placas sendo distintas. E se elas não fossem? Ah, se ela não for distinta, não tem problema. Eu vou usar 26, 3 espaços para letra, 4 para algarismo. Que agora podem se repetir. Então, quantas opções eu tenho para cá? 26. Quantas eu tenho? 26, 26, 10, 10, 10, 10. Ou seja, 26 elevado a 3 vezes 10 elevado a 4. Porque os algarismos e as letras podem agora se repetir. Então, muito cuidado com questões restritivas. Aí nós vamos para a nossa 7ª questão. 7ª questão, que diz: de quantas formas podemos gabaritar um exercício com 10 questões de verdadeiro ou falso, sem que todas sejam falsas e nem todas verdadeiras? Galera, é uma questão em que eu vou primeiro calcular o total, através do princípio fundamental da contagem ou do conectivo I, multiplicando. Eu vou calcular o total. Depois eu vou retirar o que ele não quer que aconteça, que é tudo ser verdadeiro ou tudo ser falso. Beleza? Então vem comigo. Você tem 10 questões, onde você vai escolher o gabarito delas. Na primeira questão, quantas opções de gabarito tu tem? 2, verdadeiro ou falso. Para a segunda questão, 2, verdadeiro ou falso. Para a terceira questão, meus colegas, 2, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona e 10ª questão. Então eu tenho aqui 10 questões onde eu posso gabaritar com verdadeiro ou falso. Dá 2 elevado a 10, que é 1024. Então eu tenho 1024 possibilidades de gabaritar minha prova. Tenho 1024 possibilidades de gabaritar minha prova. Como? Voltando aqui, rebobinando a fita. Eu tenho 2 opções para a primeira, 2 para a segunda, 2 para a terceira, 2 para a quarta, 2 para a quinta, que é verdadeiro ou falso, verdadeiro ou falso, verdadeiro ou falso, verdadeiro ou falso. Agora, isso daqui pode acontecer de a primeira ser verdadeira, a segunda, a terceira, a quarta, até a 10ª, tudo ser verdadeiro, não pode? Ele quer isso? Não, ele não quer. Ele diz que não pode ser todo mundo verdadeiro. Então eu vou tirar uma opção de todas ser verdadeiro. Pode acontecer também de todas serem falsas, não pode? Pode. Então eu vou tirar uma opção de todas serem falsas. Tira a opção de todas verdadeiras e todas falsas. Então fica 1022 opções. Então eu tenho 1022 maneiras de gabaritar minha prova, sem que todas as alternativas sejam verdadeiras e nem todas as alternativas sejam falsas. Ok? Um abraço para vocês, me despeço aqui desse nosso primeiro vídeo. Virão outros. Nós teremos ainda mais 9 vídeos para tratar de todo o assunto de análise combinatória. Um grande abraço, um beijo no coração e lembre-se, quer se preparar para o Enem? Quer ter uma boa preparação? Simulados com questões exclusivas? Lista de exercício? Procure o Matemática lá no CDL, sala 510, fala com a tia Ronaira. Um abraço, galera. Aqui vai, Professor Júnior.